Olá, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre molas. E molas ou seja, as molas estão nessa grande classe de materiais chamados de materiais elásticos. Acho que materiais elásticos nós já conhecemos bastante, ou seja, um exemplo básico, se a gente tivesse aqui uma parede, vamos até colocar assim um pouco mais em perspectiva, e se a gente prender aqui nessa parede, por exemplo, uma lâmina de aço. Isso aqui então é a parede, isso aqui é a lâmina, né? Então, se a gente prender uma lâmina de aço numa parede dessa e a gente aplicar, por exemplo, aqui uma determinada força, se essa força for uma força pequena, a lâmina vai dar uma fletida, né? Vai abaixar. Se essa força aqui for um pouco maior ainda, a lâmina vai fletir mais ainda, vai entortando, né? Se fosse de baixo para cima a força, ela ia fletir para cima e assim por diante. E quando a gente retira a força, a lâmina volta à posição inicial, a menos que a gente exagere muito e essa lâmina experimente uma deformação que a gente chamaria de uma deformação plástica, não é isso? Se nós pegarmos um pedaço de câmara de ar de um pedaço de borracha, né? Um pedaço de liga dessa que é utilizada para fazer estilingue. Se a gente fixar essa borracha aqui de um lado e aplicar aqui uma força F do outro, se o comprimento original dela foi esse comprimento x0, ao aplicar uma força inicial F1, essa borracha vai assumir um comprimento, né, um pouco maior, não é isso? Sob a ação dessa força F1. Ela reage, né? Essa força F1 aqui é uma força externa, uma força exterior, e elasticamente, né, devido ao fato de entre os átomos desse material ter lá uma força de atração, né, lá no microcosmos desse material, né, então existe uma força elástica, né, que reage a essa força externa. Se aumentar essa força F1 para uma força maior, a borracha nessa liga aí utilizada para fazer estilingue, né, vai ficar ainda mais comprida, não é assim? Isso a gente conhece bem, né? Você vai ficar mais se essa força F2 for maior do que F1 e vai ter uma reação também, uma reação elástica no interior do material. Então esse tipo de material é chamado de material elástico, bem diferente de um material, por exemplo, como uma massa de pizza. Se nós tivéssemos aqui, né, o piso, está aqui os pés de uma determinada mesa, né? Está aqui o tampo da mesa. Se nós colocarmos aí sobre a mesa um bolo de massa de pizza, e se a gente vier com a mão e apertar esse bolo de pizza, o que vai acontecer? Ela deverá adquirir um formato parecido com esse, assim, né? Esse novo formato. Ou seja, ela deforma, né? Muda de forma. Mas quando nós retiramos a ação dessa força, a massa de pizza não volta, não sai desse formato verde e retorna lá para aquele formato original, que era esse formato amarelo. Você concorda com isso? Então, a massa de pizza não é um material elástico, a gente pode dizer que ele é um material do tipo inelástico. Tá? Dentre os materiais elásticos que a gente tem bastante interesse em falar, encontra-se as molas. E as molas são muito importantes, que elas podem ser utilizadas para medir força, né? Pode ser utilizada como dinamômetro. Para ganhar um pouco de tempo, eu já deixei aqui esquematizado uma mola, tá? Então tá aqui. E o que nós vamos falar em mola foi estudado ainda no século XVII por um contemporâneo de Isaac Newton chamado Hooke. Então, nesse exemplo, eu estou pedindo que você imagine aqui o teto, tá? O teto de uma sala, de um laboratório. Lá no teto a gente tem aqui um suporte e nós colocamos uma mola, né? Essa mola aqui tem uma forma de uma espiral, tá? Uma mola bastante conhecida, tá? E aqui no gancho da mola, no gancho inferior, vamos colocar aqui um prato, onde nesse prato nós podemos acrescentar peso.
Sem colocar carga alguma nesse prato, vamos supor então que essa mola, ou mesmo até sem a própria carga do prato, vamos supor que a mola, sob a ação do seu próprio peso, apenas apresente um comprimento que nós estamos chamando de x0. Quando nós colocamos o próprio prato, o peso do prato vai aplicar sobre a mola, né, uma força que é igual ao peso do próprio prato, né, que seria uma força externa ou uma força exterior. E o que vai acontecer lá no interior da mola? Que dentro da mola, né, vai atuar aí uma força que a gente está chamando aqui de força elástica, correto? Força elástica. As duas têm a mesma, estão atuando como é que é? Estão atuando na mesma linha, né? Na mesma vertical, só que estão atuando em direções opostas, tá? Bem, se a gente construísse aqui uma tabela onde nós fôssemos colocando aqui, ó, então quando a gente aplicar essa força, uma determinada, só de colocar o prato, esse comprimento que era x0 vai ser acrescentado, vai assumir a mola nossa agora, vai para um novo comprimento, né? Esse comprimento agora vem, sei lá, alguma coisa para isso aqui. Beleza? Então esse novo comprimento é um comprimento x. Então nós podemos plotar, fazer uma tabela onde nós vamos colocando a força aplicada e quanto que vale x menos x0, ou ΔX, né? X menos x0. Então aplica aqui, por exemplo, quando a força era 0, força em Newton, né? E essa deformação da mola, o elongamento da mola, o termo técnico que é utilizado é esse, nós podemos escrever isso aqui, por exemplo, em metro. Aplicamos, por exemplo, 0 newton, ela está com x0, então o ΔX vai ser 0. Quando nós aplicarmos nessa mola, por exemplo, uma força igual a 5 newtons, vamos supor que fosse o ΔX fosse 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. Quando nós aplicássemos 10 newtons, ela iria para o ΔX, né? Isso aqui aumentaria, tá? E o comprimento, esse primeiro ΔX aqui, ó, foi igual a 0,1 metro. Quando aplicamos 10 newtons, esse ΔX aqui, esse todo, tá? Foi 0,2 metros e assim por diante. Então, se a gente construísse uma tabela desse tipo e viéssemos aqui e construísse o nosso gráfico, nós íamos ter a força 0, força externa em Newton, né? 5 newtons, 10 newtons, 15 newtons, 20 newtons. E quanto que está dando o ΔX? 0 newton, ΔX é expresso em metro. Então, primeiro aqui foi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. Aplicou uma força de 5, ΔX foi 0,1. Aplicou a força de 10, ΔX foi 0,2. Se nós fôssemos, então, construindo esse gráfico aí, vamos usar aqui o nosso segmento de reta para o gráfico ficar bonitinho. Vamos encontrar um gráfico desse tipo, isso para a força externa. E a força elástica que está atuando, vamos mudar de cor ali, que isso aqui não ficou muito evidente. E a força elástica que está atuando lá no interior da própria mola, né? Essa força aqui que nós chamamos de força elástica. Quando nós aplicamos 5 de força externa, a força elástica foi igual a quanto? Foi de menos 5. Quando aplicamos 10 de força externa, a força elástica foi de menos 10. Quando aplicamos 15, foi de menos 15. Se a gente olhasse aqui para o gráfico da força elástica contra ΔX, ela esse gráfico aqui é o espelho desse gráfico que está mostrado em cima. Então, isso aqui é chamada força externa
força externa de quê? De tração, né? Nós estamos tracionando a mola, né? E esse aqui é a força elástica quando a mola está sendo tracionada. Um gráfico semelhante a esse poderia ser construído também se ao invés da gente tracionar a mola, nós comprimíssemos a mola. Se a relação da força, olhando aqui, força externa contra ΔX, contra o alongamento, for uma relação linear, a gente pode dizer que a força externa é diretamente proporcional a ΔX, que é igual a Qx menos x0. E a constante de proporcionalidade é a inclinação desse gráfico. Ou seja, a força externa é igual a uma constante, chamada constante elástica, tá? É o nome que se dá para ela, multiplicado por ΔX. E quanto que vale nesse exemplo que nós acabamos de falar aqui agora? É a inclinação, a constante elástica, né? A constante elástica é a inclinação desse gráfico. Por exemplo, pegando nessa posição, nós teríamos aqui 10 newtons dividido por 0,2 metro. Isso aqui é a mesma coisa que 100 newtons dividido por 2 metros. Que está dando 100 dividido por 2, 50 newton por metro. Então a constante elástica, dessa mola, que é o fator de proporcionalidade entre a força e o alongamento ou a deformação da mola, está dando igual a, acabamos de escrever ali, né? 50 newtons por metro vezes ΔX. Isso, o que é que essa constante nos diz? Que para essa mola esticar de 1 metro, nós precisaríamos de aplicar 50 newtons. Se aplicarmos 10 newtons, ela vai, né? A gente já sabe o quanto é que ela vai esticar, né? Tá aqui, ó. Força externa é igual ao constante elástica multiplicado por ΔX. Se aplicarmos uma força de 50 newtons, o K vai ser o quê? 50 newtons por metro multiplicado por ΔX. Então, vai esticar 1 metro. É isso que nos diz a constante elástica. Se aplicarmos 10 newtons vai ser 50 newtons por metro multiplicado por ΔX. Quanto que vai ser ΔX nesse caso? Newton cancela com Newton, 10 dividido por 50 é 1/5, que dá 0,2 do metro, que é igual a 20 centímetros, que é o que nós falamos quando preenchemos aquela tabela. Concorda? Bem, então é dessa forma que nós trabalhamos com a mola. É interessante observar que uma coisa é a força externa aplicada na mola, outra coisa é a força restauradora, né? A força elástica exercida pela mola. Se a relação entre, vamos até deixar aqui, nós podemos então, e é comum ver isso, né? Quando a gente trabalha com mola, aparecer uma expressão assim, ó, força externa é igual a K vezes ΔX, porque o ΔX vai acontecer na mesma direção da força externa. Ou então, a força restauradora ou a força elástica é igual a menos K vezes ΔX, já que um está brigando com o outro, um está em oposição ao outro, né? Quando eu aplico a força para baixo, a força elástica atua para cima. Ou seja, quando eu tento esticar a mola, a força elástica, ou seja, exerço uma força para poder esticar a mola, né? Por exemplo, colocando aqui determinados pesos, né? Quando eu coloco peso aqui, a tendência da mola é esticar, isso é uma força externa, e a força elástica na mola tende a restaurar o seu comprimento. Quando a gente tira essa carga, a mola volta para a posição inicial, ou seja, por seu comprimento original, não é mesmo? Essa aí então é a expressão da lei de Hooke, ou seja, a lei de Hooke ela pode ser vista, né, nos livros textos ou em sites do computador, na Wikipédia.
ele pode ser apresentado como sendo força igual a K vezes ΔX ou força igual a menos K vezes ΔX. Importante então que nós saibamos que quando aparecer força igual a K vezes ΔX, estamos tratando da força externa, e quando colocarmos força igual a K menos K vezes ΔX, nós estamos tratando da força restauradora ou da força elástica. Então, o sinal negativo relaciona a força restauradora da mola com o elongamento ΔX. Tendo o valor da constante elástica da mola, podemos perguntar qual é o valor do elongamento ΔX quando aplicamos uma força. Por exemplo, se o K é igual a 50 newtons por metro, quando aplicamos 20 newtons de tração, nós podemos encontrar que o ΔX dessa mola, ou seja, você pode até resolver esse exemplo, tá? Eu estou propondo aqui uma mola, tá? Uma mola que tem um K de 50 newtons por metro. A pergunta que eu estou fazendo é: quando eu aplicar uma força externa igual a 20 newtons, qual vai ser o valor do ΔX? É só usar então a lei de Hooke, né? Que diz o que mesmo? 20 newtons é igual a 50 newtons por metro multiplicado por ΔX. Então, ΔX vai ser newton com newton, 20 dividido por 50 metro, né? Corta com corta, 2 dividido por 5 dá 0,2 metros, que dá 20 centímetros. Então, é dessa forma que a gente trata com as molas. As molas são muito interessantes para a gente poder fazer medição de força, para poder pesar objetos, né? Pesar quer dizer o quê? Medir a força com que a Terra está atraindo um determinado corpo, não é mesmo? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um teto, tiver um suporte, colocar aqui uma mola, se eu conhecer qual é o valor da constante dessa mola, vamos dizer 10 newtons por metro, a pergunta que eu posso fazer é o seguinte: se eu colocar aqui uma massa de 2 quilos, né, qual vai ser o ΔX dessa mola? A gente sabe que para uma massa de 10 quilos, o peso dela deve ser igual a quem? 20 newtons, não é isso? Então a gente sabe qual é o valor do ΔX. A outra forma é calibrar a mola. Nós vamos aplicando cargas, forças diferentes, determinamos o valor do K da mola, da constante elástica, estabelecemos uma escala, né? Podemos colocar aqui então, isso aqui é o valor de x0, podemos colocar aqui uma determinada escala que relaciona o que? Força relacionada com ΔX. Desde que conheçamos a constante da mola, é possível então, medindo ΔX, saber qual é o valor da força. Bem, encontro você no próximo vídeo.